Olá a todos e todas, meu nome é Elianildo da Silva Nascimento e hoje nós vamos apresentar a segunda breve aula sobre o tema Direitos Humanos e Diversidade Religiosa. Esta parte de um curso que irá, um pequeno curso que irá abarcar 10 aulas sobre essa temática. No dia de hoje, nós vamos fazer um breve histórico sobre um breve relato sobre a trajetória, em pinceladas, né? A trajetória histórica que levou aos primórdios do que nós modernamente chamamos de direitos humanos, com a citação de alguns dos documentos primeiros nesse contexto, e em decorrência e em consequência também o desenvolvimento da ideia de liberdade religiosa. Nesse contexto, a proposta é que nós possamos discutir nessa aula, fazer breves viagens, breves citações acerca dos fatos históricos e de movimentos e de ações que foram acontecendo ao longo da nossa história humana, a partir da região do Médio Oriente, passando pelo Egito, Mesopotâmia, Pérsia, babilônicos ou babilônios, o Código de Hammurabi, o Cilindro de Ciro, tratando de dois textos, dois marcos para os direitos humanos, a Grécia, Roma, a Idade Média, um aspecto sobre a influência muçulmana e até chegarmos encerrando na Carta Magna de 1215, um terceiro documento que nós iremos ressaltar, basilar para a construção do que chamamos de direitos humanos. Nesse contexto, vamos iniciar então com algumas discussões, algumas menções relativas a essa construção da ideia da relação entre a crença, a religiosidade ou as religiões, o contato com os deuses, etc., e a civilização humana, e com o que também modernamente chamamos de Estado. Como essas relações foram se processando e foram se consolidando, incrustando na sociedade ao longo dos milênios, né? Então, comecemos então falando sobre o Médio Oriente. E aqui, quando nós falamos Médio Oriente, lembremos que embora estejamos discutindo, vamos discutir alguns períodos em anos relativos históricos demarcados, essa evolução ela é muito mais vasta e muitas vezes anterior, e muitas vezes não, na maioria das vezes anterior aos períodos que nós iremos retratar aqui. E que envolveram não só a região que a gente chama de hoje de Oriente Médio, mas o norte da África, a Ásia, tiveram repercussões nascendo a partir do norte da África, posteriormente para a Ásia, para o que hoje chamamos de Europa, de maneira que devemos bem elencar, né, quer dizer, deixar conscientes que são apenas citações de um período, mas que não desmerecem toda a importância das construções que vieram até essa região. Porque partimos da região do Oriente Médio ou do Médio Oriente? Porque os registros históricos, os dados históricos são maiores, existem maior profusão e muito fácil de vocês todos buscarem uma pesquisa histórica, né? Que não será uma aula de história, mas nós estamos dando
como disse no início, pinceladas sobre esses processos. De maneira que a gente começa a lembrar um período que vai entre 35 mil anos até 12 mil anos, isso lá no Médio Oriente, em que nós vemos a evolução, um processo de ampliação da evolução da língua, do uso da língua, né? Como isso é algo de extrema importância para a nossa para a construção do conhecimento e dos conhecimentos, né? Nesse período, que é o período que pega a chamada Idade da Pedra, né? O período da Idade da Pedra, e o período que pega a Idade dos Metais. Você começa o fábrico de ferramentas, né? E tudo isso está estabelecido nesse grande, ele se consolida, digamos, nesse grande período entre 35 mil e 12 mil anos, e nele também se consolidam os modelos de estrutura humana, de alguma maneira. Os clãs, formados por vastas famílias, então sendo um processo em que os processos dos grupos tribais que se vão se estabelecendo em todos os espaços humanos, né? E quando aqui a gente fala, a gente está chegando aqui falando aqui 35 mil anos, eu acho que alguns podem achar que é muito, né? Não, não é muito, não. Para vocês terem uma ideia, até a título de exemplificação, aqui no Brasil, lá no estado do Piauí, nós temos a Serra da Capivara, cujas descobertas arqueológicas datam, mostram a existência de aglomerados humanos, de tribos, de grupos humanos lá na região do Piauí, que é no nordeste do Brasil, aqui há cerca de 50 mil anos. Então, quando nós falamos desse período lá no Oriente, no Médio Oriente, Oriente Médio, nós sabemos, temos a certeza que existiam sim em outras tantas partes do mundo, outros tantos grupos já estabelecidos, né? Essa descoberta, por exemplo, aí da Serra da Capivara, ela causou um furor no meio histórico acadêmico, na medida que acreditavam-se que, pelos achados anteriores, a colonização das Américas teria sido lá pelo norte, pelo Estreito de Bering, lá em cima, onde hoje é o Alasca, né, onde pega a Rússia e Alasca, e que teria vindo via Ásia, e há cerca de 12 mil anos. E a descoberta lá do Piauí de 50 mil anos mostrou que há muito mais por se conhecer. Então, nesse período, no caso no Médio Oriente, a partir de 12 mil a 7 mil anos, nós temos aparecimento dos primeiros agricultores, um domínio da agricultura. E com o domínio da agricultura, nós temos um ponto interessante, né, que começa o estabelecimento das primeiros grandes aglomerados humanos e até a união entre esses clãs, tribos e famílias vão consolidando povos que vão formando, que vão sendo, digamos assim, estabelecidos nesse período. E aí podemos citar os sumérios, os acadianos, os babilônicos, o Império Assírio, os assírios, isso na região da Mesopotâmia, dentre outros, né? E, claro, na medida que houve a fixação do homem a partir do domínio da agricultura, ele deixa de ser nômade, os grupos humanos deixam de ser nômades, apenas deixam de ser tão somente colecionadores, catadores de alimentos e caçadores, coletores e caçadores. Eles, a partir do domínio da agricultura, há a fixação. E aí também nascem os primeiros centros, as primeiras cidades, os primeiros aglomerados com esta fixação
na terra, né? E aí, como cidades como nessa época e nessa região, como Ur, como Mipur, como Eridu, que passaram a ser também no passado centros religiosos de extrema importância, né, nesse período. E aí eu acho que é bem a gente lembrar, né, nessa sequência, né, há também uma evolução, que são a criação das cidades, as primeiras que nós poderíamos lembramos disso no período da Idade Média, mas também existiu, ele tem suas origens lá atrás, que eram as cidades-estado. E as cidades-estado, podemos citar, dentre elas, fora as primeiras, né? Mari, Biblos, Ugarte, Lagarte, Palestina, é, Ebla, entre outros, ou Ebla, entre outras, né? E é interessante porque nós citamos a questão dessas cidades-estados e desses aglomerados humanos. Porque já nessa época, cada uma dessas cidades, elas tinham os seus deuses. Então, já existia uma associação por conta desses povos, grupos, etc., clãs, famílias estabelecidos, com essa relação com o sagrado, com as divindades. Então existiam deuses, divindades que protegiam, que eram os protetores de cada uma dessas cidades. Então, vocês terem uma ideia da profusão de divindades que existia nesse passado. E muitas dessas divindades ficaram tão famosas ou mais cultuadas, tanto quanto suas cidades-estado fossem evoluídas, tivessem maior progresso. O progresso, o desenvolvimento, a evolução dessas cidades era também atribuída a esses deuses. E daí, nesse período, nós temos os dois deuses que os babilônicos e um babilônico e outro acadiano, que eram bem cultuados, né? Eram bem, numa linguajar de hoje, famosos, né? Que era Marduk e Ashur. Também entre o povo sumério, numa sequência à frente, tivemos Enlil e An, dois outros deuses também muito famosos, né, nesse contexto. E aí nós vamos diretamente para um outro processo que aí também de evolução histórica, que é o estabelecimento do Estado, do que seria a fundação do Estado egípcio, né? Que se desenvolve por toda aquela região do Vale do Nilo, e ele tem e isso já vinha de muito mais tempo, né? 10 mil, 6 mil, entre 10 a 6 mil anos antes de Cristo. E esses povos que foram se consolidando na região do Vale do Nilo e adjacências, eles só vão, na verdade, criar um Estado egípcio, né? Formar lá por 3050 a.C. Olha como é tempo, né? 3050 a.C. E aí nasce o primeiro, na sequência, logo muito próximo, o período dinástico primitivo, que é a partir de 2920 a.C. E por que eu menciono isso? Lá, nesse período, por exemplo, no Egito, cidades como Elefantina, como Karnak, como Assuão, Tebas, Luxor, etc. Elas todas trazem e consolidam também uma associação com os seus deuses e que tem uma predominância, claro, nessa cultura egípcia, né, que aí são deuses, em especial a maior divindade, que era Ra e o Osíris, mas também Ísis, a deusa Sete, o deus Anubis, era outro dos deuses do panteão egípcio, Imhotep, entre outros, né, que eram, né, na verdade, cultuados por esses povos. E nesse período,
já também começa a haver uma associação entre esse poder divino com o poder temporal do governo, ou dos governos, ou dos reis, no caso, os faraós egípcios, né? Que aí traz um momento que é singular nesse processo. Então, o faraó, no Antigo Egito, passava a ter não só era o próprio Deus, ou uma representação de Deus. Isso mais à frente, lá no nosso período da Idade Média, etc., ou um pouco antes, mas na Idade Média como um todo, vem também um conceito que é parecido, que os reis derivavam de um poder divino. Um poder que era dado aos reis, ele tinha uma conotação divina. Então você tinha um poder que era enorme, né? E aí vale aqui me lembrar que essa questão da religião do rei, esse aspecto da religião do rei, ela é assim basilar no sentido daquilo que nós estamos estudando sobre os direitos humanos e a liberdade religiosa, e a diversidade religiosa. E aí, parafraseando e lembrando aqui meu grande mestre, doutor em antropologia e também magistrado Roberto Loré, ele lembrava que existiram nós podemos distinguir nesse processo da religião do rei, ou o rei como expressão de uma divindade, a partir desse estágio do desenvolvimento humano, digamos assim, nós podemos distinguir 3 momentos específicos nesse processo, em que vivemos lá nesse período histórico. O primeiro deles era que, tendo o rei uma religião, aqueles que fossem seus vassalos, que vivessem sobre o comando, o governo desses reis, ou imperadores, ou faraós, necessariamente tinham que ter essa mesma religião, tinham que seguir os mesmos deuses. Então não existia outra opção, no caso, nesse período, para aqueles que eram os que viviam sobre esses reinos e impérios. Se você não aceitasse esses deuses, ou a religião do rei, você simplesmente era morto, você morria, você era assassinado, não existia você era executado, não existia outro diálogo que não outra possibilidade que não a aceitação da religião do rei. Então esse é um primeiro momento por que a gente fala isso? Porque ainda hoje, embora tenhamos guardadas as devidas proporções no mundo moderno, problemas mais ou menos parecidos ainda, isso não é radical, mas o que pode ser aparentemente tão simples, não há uma observação sobre a importância da liberdade religiosa, de crenças e convicções. Isso foi galgado a partir de muito sofrimento, de muitas mortes ao longo dos milênios. Então, o que hoje para nós é relativamente fácil e há uma difusão de um processo que é natural, isso você tem a crença que você quiser, no passado não era assim. Então, nesse primeiro momento, tinha que se ter a religião do rei, senão morria. Então nós vamos para um segundo momento histórico, que se passa nesses períodos que a gente, ao longo ao grande espaço de tempo histórico que nós estamos discutindo aqui, que vai desde o período de 35 mil antes de Cristo até de 35 mil antes de Cristo até 1200 e pouco, que a gente que nós estaremos discutindo. Pois bem, então há um segundo momento que já é uma evolução nesse processo, em que
o, embora um rei pudesse ter a sua religião ou um deus, ele permitia que os seus comandados, os seus governados pudessem ter uma outra religião, pudessem seguir outros deuses ou deusas, outras divindades. Mas tinha um porém. Não era assim essa beleza toda logo no primeiro momento. Não. Se eles quisessem reverenciar, cultuar outras divindades, outros deuses e deusas, que não o do rei, que não o do governante, eles poderiam fazê-lo, porém não naquela cidade-estado, não naquele império. Teria que migrar, sair daquele país, que a gente não chamava país ainda, né? Tinha que sair dessa região, sair do domínio daquele rei ou daquele império, se quisesse cultuar outros deuses que não o dele. Mas isso já é uma evolução. Por quê? Porque o indivíduo não era assassinado, não era morto, não era condenado por não seguir a religião do rei. Um terceiro momento que vemos nesse processo que já é um avanço, e já aí nesse aspecto já há, por exemplo, muito daquilo que nós estudamos na história antiga, isso muito mais para frente, que é a permissão por parte dos governantes, dos imperadores, dos reis, para que os seus governados, os seus comandados, pudessem ter a religião que quisesse, cultuar os deuses e divindades que quisesse. Então, esse é um terceiro momento que, de certa forma, ainda impera até os dias de hoje. Nós vamos ver isso agora quando formos falar sobre os impérios, o Império Romano, antes dele os gregos, etc., que você tinham panteões e permitiam panteões diversos de divindades que eram cultuadas e havia essa permissão. Passado esse momento da religião do rei, vamos lembrar aqui o primeiro dos documentos, que é um dos documentos que são referenciais numa ideia de construção de direitos, não só dos direitos humanos, mas também do direito à liberdade religiosa, que é um documento que é de 1780 a.C., que é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, que é dessa época, né, quase 2000 anos, 1780 a.C., ele é um conjunto um conjunto de leis que foram editadas pelo rei Sumério. Ele foi o Sumério, o fundador do primeiro Império Babilônico, o rei Hammurabi, ou Hammurabi. Então, ele trouxe como legado, né, foi um legado desse rei, a ideia de trazer, de propiciar justiça, que visava organizar o povo, né? E aí é interessante que, eu até fiz uma anotação aqui para não esquecer, ele tentou, né, instituir no seu reinado um culto a um único Deus, não conseguiu, não foi muito bem, não foi não foi bem sucedido no seu intento, porém que era o Deus Samas, ao qual ele seguia, mas independente disso, de ter o seu Deus preferido, ele estabeleceu, através do código, né? Existiam outros códigos antes, né? Você tinha o código de Ur-Nammu, etc. Outros textos que foram referenciais, digamos assim, nessa construção de leis, né? Por parte de imperadores ou reis de um passado remoto. Mas nesse caso específico, a lei o Código de Hammurabi, ele trouxe um aspecto interessante que é citado até no livro de Levítico, se não, do Antigo Testamento, aí por aí, que é o Código de Hammurabi, é a famosa lei de Talião, e que a lei de Talião é o seguinte: era olho por olho, dente por dente.
Antigamente, antes da existência desse código, contendas ou desavenças ou outras podiam ser resolvidas, eram resolvidas das formas mais cruéis. Então, se não existia uma dimensão, um escopo ao qual a aplicação das penalidades, digamos assim, entre não só entre civis, vamos chamar hoje também entre pessoas, né, melhor dizendo, civis é um conceito novo, mas entre pessoas, mas também entre o Estado e pessoas. Ao Estado sempre foi dado o direito, em grande parte da nossa história, foi dado, e ainda hoje o é em diversos estados, o direito a matar, a erradicar a vida de alguém das suas de súditos, dos seus. Mas nesse caso específico era entre as relações interpessoais. Então era permitido tudo. Era uma situação bem difícil. E aparentemente possa parecer, o que pode parecer algo como muito esdrúxulo, né? Algo como é que se pode pensar arrancar um olho do outro, se arrancar. Mas isso já foi um avanço diante do que existia, né? E nesse contexto, a gente, eu queria lembrar, até fazer uma citação, trazer uma citação aqui do rei Hammurabi. Não, nesse contexto ele traz um limite, né? Ele traz um limite. Olha, o limite do revide, digamos assim, ou do cumprimento de uma justiça seria o mesmo mal praticado ou o mesmo ato injusto praticado por aquele que o fez. Se eu arrancasse o olho de alguém, esse alguém teria o direito de arrancar, não mais me matar, não mais me esquartejar, não mais me trucidar. Não, ele teria tão somente o direito de arrancar um olho meu, olho por olho, dente por dente. Então isso já é um avanço, e esse avanço, do ponto de vista legal, institucional de um império, ele vai de certa maneira influenciar à frente a outros códices, e aí muito especialmente no Império Romano, que é a base da nossa, digamos assim, do nosso direito, uma grande base do nosso direito. Assim, ele vem se inspirar na legislação ou nos códigos romanos. Mas antes de falar nisso, lembrar que uma citação desse rei, do rei Hammurabi, que passa também, né, embora como eu disse, a sua relação com a liberdade religiosa, embora ele tivesse desejado impor o culto ao deus o qual seguia, o deus Samas, ele termina permitindo as pessoas, isso não avança, porque ele não teve um controle, ele também não fez uma perseguição, e as pessoas que viviam no seu império continuaram tendo outras tantas divindades e outros tantos deuses em seu culto. Então houve essa permissão, inclusive sem ter que as pessoas terem que sair do império para ir cultuar os seus deuses em outra região. Mas eu me lembro aqui, eu queria citar a importância do rei Hammurabi, numa fala em que ele diz, né, por que aqui, que eu vou ler aqui. Por que é que ele fez o código, né, o seu código, que denominou-se por seu nome? Para que o forte não prejudique o mais fraco, a fim de proteger as viúvas e os órfãos. Ergui a Babilônia para falar de justiça a toda a terra, para resolver todas as disputas e sanar todos os ferimentos. E elaborei essas palavras preciosas, que são o que ele chama o que veio ser convencionado como Código de Hammurabi. Então, esse primeiro texto e as ações desse rei são basilares na construção os primórdios da construção do que nós chamamos hoje de direitos humanos. E ele é seguido por um outro texto, em um outro documento. Ele está consagrado em um cilindro de barro, né, que foi conhecido como Cilindro de Ciro. Ciro foi o primeiro rei persa, da Pérsia, né? E esse texto e esse documento,
é de cerca de 539, 530, 539, 540 antes de Cristo. Uhum. Então você tem até próximo ao surgimento do budismo, que é 600 anos. Então você tem em várias partes do mundo rolando várias situações. Mas no caso do Cilindro de Ciro, ele é um rei que primeiro libertou os seus escravos, né? Então, ele, enquanto o primeiro rei da Pérsia, ele libertou seus escravos, dentre eles, lá na frente, os judeus. E ele declarou que todas as pessoas tinham o direito de exercer a sua própria religião. E estabelecendo também a primeira ideia de igualdade racial. Então, esse é um documento assim de extrema importância, o Cilindro de Ciro. Tanto ele é considerado, inclusive, como o primeiro documento do que nós modernamente chamamos de direitos humanos, e 4 de seus artigos constantes no Cilindro de Ciro, a ideia constante nesses 4 primeiros, em 4 de seus artigos, estão consolidadas, estão estruturadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948. Então vocês vejam a importância do documento do rei Ciro, lá em 539 a.C., como esse é como a importância histórica, não só para os direitos humanos, como também para a liberdade de crença e convicções, onde ele permite essa de uma forma muito livre essa vivência. E aí nós vamos passar, por exemplo, o período do helenismo na Grécia, que aí você tem uma diversidade de deuses, então há uma permissão ao culto desses deuses, mas também outros deuses, e aí há uma influência, né, muito grande de outras culturas religiosas, do mesmo jeito que aconteceu aqui, mais recentemente. Quando eu falo mais recentemente, é na construção, por exemplo, de variantes, digamos assim, de perspectivas do cristianismo, mas também isso aconteceu com perspectivas do budismo, com perspectivas do hinduísmo, etc, etc. Os mesmos processos em que há a inter-relação das pessoas e comunidades e as suas crenças passam a ser absorvidas por uma, outras são incorporadas por outras, outras mudam de nome, mas a partir de outros interesses, mas também estão lá mencionados. Então, o helenismo, e vocês já devem ter estudado, você tem um panteão muito bonito, e também há, assim como no passado anterior, uma identificação dos deuses com personalidades humanas, digamos assim. E isso aí você vai encontrar em todos os panteões existentes, né? Nós falamos na aula anterior do panteão dos vikings, mas você também tem isso em todos os outros, nos celtas, os druidas que vieram lá na frente, o druidismo, etc, etc, que eu não falei, inclusive nas menções da primeira aula, mas estou aqui citando. No panteão romano já existia também, além dos diversos deuses, já existia cultos a diversos outros deuses, né, bem abertos. Dois cultos principais dominavam o Império Romano, isso na época do surgimento, eu vou chamar até 3, né, mas cultos principais, na época do surgimento do que nós chamamos de cristianismo. E aí você tinha o culto ao deus Sol Invictus, que era reverenciado no Império Romano, e também ao deus Mitra, que da religião que era assim mais predominante no Império Romano, que era o mitraísmo. O mitraísmo é uma religião, isso aí você pega talvez de 3.400, o seu surgimento, ele a partir de uma divindade do hinduísmo, que seria do hinduísmo, ele chegou em alguma maneira lá e terminou se estabelecendo dentro com feições e sendo abarcado antes dessas religiões romanas pelo zoroastrismo, elementos do zoroastrismo, mas também abarcado dentro da
digamos assim, das visões, as perspectivas religiosas da Grécia e de Roma, etc. É interessante que esse deus, o Mitra, era filho do deus Ahura, isso no zoroastrismo, era filho do deus Ahura Mazda, né? E ele traz tem uns fatos interessantes, né? Muitos historiadores nesse contexto colocam que o nascente cristianismo, se existia, houve no momento em que há uma ascensão, uma permissão, né, a partir do edito de 312, e aí há o nascimento de uma igreja cristã, a partir do edito, a igreja, com a criação da Igreja Católica Apostólica Romana, em que traz para dentro do seu escopo um conjunto de falam-se historicamente, mais de 300 e tantos grupos que se colocavam como cristãos e que viviam nas catacumbas. Nesse processo, embora ainda tivesse um crescimento, tivesse havido esse crescimento do que nós viemos convencionar como cristianismo nas esferas romanas, a religião dominante, ainda muito presente e ainda cultuada, reverenciada em comemorações, em festas, etc, etc, era o mitraísmo. Isso lá na antiga Roma. E aí o deus Mitra é interessante, vai fazer associação, né? É engraçado. Assim como o deus Mitra, assim como também a figura no hinduísmo do deus Krishna, que eu fiz um paralelo grosseiro, como um Jesus hindu, eles nasceram de uma virgem, também nasceram, segundo o seu mito, de uma virgem, e no caso do Mitra, nasceu no dia 25 de dezembro. Interessante, né? Aí terminou, há muitos historiadores que colocam que até o nascimento, essa data da comemoração, não houve não foi possível por parte do cristianismo erradicar, digamos assim, as festas, as festividades culturais, religiosas que existiam referentes a esses deuses do mitraísmo. Eles terminaram substituindo essas datas que eram por datas cristãs e fatos cristãos. Uma forma de você suplantar uma cultura religiosa anterior. E isso deu bem certo, né? Então, nesse contexto, aí vamos falando aqui, já que a gente está falando do cristianismo, a gente não pode esquecer e nem pode deixar de dizer que a religião, assim como tem seus aspectos importantes, necessários para muitos, enquanto direcionamento dos seus caminhos, valores, etc., também ela foi fruto de muitos males, ou foi usada para interesses tantos, assim como é hoje, interesses mais diversos, e que provocaram muito sofrimento, muitas mortes e muitos prejuízos para a história humana. Um exemplo desse, eu me lembro aqui, já que a gente está falando em Roma, do cristianismo e a amplitude do Império Romano, um exemplo cabal foi a destruição da Biblioteca de Alexandria. O Império Romano, ele expandiu-se, foi um dos maiores impérios já estabelecidos, e na cidade de Alexandria existia uma biblioteca que tinha como uma de suas mentoras, os grandes dirigentes, uma mulher maravilhosa chamada Hipácia. E essa biblioteca você tinha arquivos e textos que seriam centenas de milhares, códices antigos, os mais diversos. Você já tinha na Biblioteca de Alexandria estudos sobre o heliocentrismo. O heliocentrismo já era estudado por astrólogos e astrônomos do passado, e esses dados, essas informações já eram de conhecimento e eram catalogadas e consolidadas nessa biblioteca. E aí, vocês sabem que aí entra a ideia, Giordano Bruno lá na frente é condenado à fogueira porque
veio defender que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol, coitado. E aí, no passado, mais de 1000 anos antes, em Alexandria já tinha os estudos e referências sobre o heliocentrismo. Assim como, por exemplo, os dados que esses conseguiram escapar, né? A figura que o grego que mediu a Terra, Eratóstenes, o primeiro cara que entendeu que a Terra era redonda, a partir de uma observação, ele tem uma compreensão que a Terra não era plana. Estamos em tempos hoje, né, que tem gente que defende que Terra é plana, né? Mas o Eratóstenes lá atrás, ele percebendo, a partir de uma percepção ele estava em determinada cidade, num período de solstício de verão, em que ele foi buscar água num poço, e ao olhar para esse poço, ele viu que a luz do sol chegava no fundo do poço. E ao ver isso, por acaso, em outra cidade, a determinados quilômetros, vários quilômetros de onde ele estava, ao fazer esse mesmo processo de ir buscar água no poço, você não tinha água encanada, né? Então, ele chega na cidade, próximo ao meio-dia, no mesmo horário, e percebe que a luz do sol não tocava o fundo do poço, ela ficava em uma das paredes. E aí ele ficou encafifado, por que é que naquela cidade a luz do sol... A partir dessa ideia, ele pagou a alguém para que pudesse andar e medir a distância entre as duas cidades, e a partir daí ele fez um cálculo e fez uma compreensão que, olha, se os raios, a ideia dos raios solares, eles não faziam curva, eles eram retos, então não é que a Terra era plana, existia uma curvatura na Terra. E a partir dessa ideia, ele termina fazendo um cálculo que erra por alguns poucos centenas de quilômetros, mas é o cálculo mais aproximado e bem feito já naqueles tempos sobre a circunferência da Terra. E é interessante que, ainda bem que isso foi um dos materiais que não se perdeu, que não foram perdidos na Biblioteca de Alexandria. Mas por que eu falei em Alexandria? Porque há uma figura que terminou virando um santo no panteão dos santos romanos, católicos romanos. Esse cara foi a figura que criou e que insuflou uma situação de verdadeiramente fundamentalistas cristãos e fanáticos cristãos nesse período, e que destruíram e queimaram toda a Biblioteca de Alexandria e assassinaram e esquartejaram viva ainda a sua mentora principal, que era a Hipácia. Isso provocou um atraso na nossa ciência de mais de 1000 anos. Então, um exemplo de como a crença religiosa, levada a uma perspectiva fundamentalista, pode ser maléfica, né? Pode trazer prejuízo. Não aconteceu só aí, também nesse caso de Alexandria. Posteriormente veio outro, mas a gente vai falar depois sobre outra grande desgraça para o conhecimento, para a ciência humana, que aconteceu a posteriori. Mas esse processo elencou um exemplo bem do que aconteceu no período da Idade Média, que é chamado de Idade das Trevas, né? Onde o conhecimento, em tese religioso, foi imposto de tal forma que nada que fugisse àquela era aceito, e quem o fizesse pagava com a morte, né? E aí é bem interessante que um outro lado positivo da religião, um exemplo do lado positivo da religião nesse processo, em que enquanto a Idade Média era varrida, né, pela ignorância, o obscurantismo, a estupidez de um fundamentalismo religioso, os muçulmanos, os povos de religião muçulmana, que começaram a adentrar também na Europa, chegando a construir universidades na Espanha, etc. Eles foram os responsáveis, e aí você tem um período em que
Hoje você tem países que atuam como no passado, nessa questão do universo islâmico. Mas no passado devemos aos islâmicos, devemos aos muçulmanos a manutenção e a tradução de todos os textos, ou grande parte dos textos gregos, romanos, não só mitológicos, mas da filosofia, das artes, de, do, do, do direito, digamos, da legislação dos povos do passado, dos romanos e também dos gregos. Foram os muçulmanos que montaram grandes e primeiras bibliotecas, né? Eu me lembro, tem algumas das universidades, né? Em 700 e cerca de 727 lá onde é hoje a Turquia, a posterior no Marrocos, etc. Mas devemos a governantes e impérios muçulmanos a manutenção da ciência. Nessas universidades às quais eles criaram, você tinha judeus estudando, você tinha cristãos de outros, mas não só cristãos, assim, pode chamar até os coptas, mas em sua maioria judeus e povos advindos de outras regiões da Ásia. Então devemos, enquanto a Europa estava em grande parte da Europa estava em trevas, os espaços dominados ou ainda por influência islâmica dos mouros puderam trazer grandes contribuições, não só de traduzir textos do passado para aquela época, mas também desenvolver os campos da medicina, do direito, da filosofia, da astronomia, da matemática. Então foi uma certa, vamos chamar assim, de compensação histórica que vivencia. Então é nesse período aí de pós já assim, que é a período da Idade Média, né, também, você pega aí onde nós temos o terceiro e último ponto dessa nossa aula de hoje, que é um documento de extrema importância, por incrível que pareça, né? Mesmo num período assim de muita ignorância e de muito obscurantismo, nasceu e houve uma grande contribuição, a terceira que eu mencionei. Eu falei da lei do Código de Hammurabi, falei do cilindro de Ciro, e agora esse terceiro e último documento, né, nesses períodos que nós estamos conversando, que é a Carta Magna de 1215, na Inglaterra. A Carta Magna foi editada pelo rei, o rei Carlos, o chamado também de Grande Carta. Aliás, o rei Carlos não, o rei João, aliás, que eu acho que foi o João Sem Terra, nunca me lembro. Ela tem um ponto alguns pontos bastante interessantes que nortearam as ideias constitucionais e de liberdade que foram sendo consolidadas e ampliadas em documentos posteriores que levaram à constituição do que nós chamamos de direitos humanos e por consequência, a liberdade de crença e de expressão. Nesse texto da Magna Carta, eu vou destacar aqui dois pontos especificamente. A igreja já determinava que a igreja estaria livre da influência do Estado. Então vocês já devem ter lido a história da Magna Carta do rei João, mas eu queria destacar, como essas aulas são lembretes, pinceladas sobre esses momentos históricos, eu queria destacar esses aspectos. Primeiro, que ela traz essa possibilidade de que a igreja não tivesse mais sobre o julgo do governo, né? Naquele momento. Há por N motivos, aí vocês podem ir estudar. E num segundo momento, que os cidadãos eram livres para herdarem propriedades, sair protegendo as viúvas. As viúvas não eram mais obrigadas a casar com os irmãos do marido falecido para ter que ter. Então você teve esses princípios que foram tratados, e um outro quarto bastante importante, que foi a igualdade de direitos
todos seriam cidadãos iguais, e a instituição do devido processo legal. O devido processo legal consolidado nas constituições que vêm nos textos e documentos posteriores, historicamente posteriores, que vieram no posterior, também já começa a haver uma previsão da questão de um processo legal, que é nessa carta de 1205, e posteriormente no outro documento de 1600, que a gente vai falar sobre ele, ele detalha melhor esta possibilidade. Então ninguém seria mais condenado só porque o rei quis que, ou não gostou mais da cara dele, não quis mais que. E aí, com isso, com esse breve relato de um período histórico muito grande, né? Eu espero ter contribuído para que possam ter um melhor entendimento de como surgiram, como foram sendo aos poucos estabelecidos e reconhecidos os direitos que hoje chamamos de direitos humanos, e concomitantes a eles também o direito à liberdade de crença e convicção. Muito obrigado a todos e a todas, e até um próximo encontro.